Sempre que eu falo sobre a realidade social das cidades da Bahia, muita gente comenta que se surpreende ao descobrir como o Bolsa Família e outros benefícios sociais fazem parte do dia a dia de milhares de famílias, principalmente no interior do estado. E não é por preguiça ou falta de vontade de trabalhar, não. Em muitos municípios baianos, o benefício acaba sendo o que garante comida na mesa, remédio no fim do mês e um mínimo de dignidade para quem vive longe dos grandes centros e das oportunidades. Pensando nisso, eu resolvi começar uma série de vídeos para mostrar um lado da Bahia que quase nunca aparece nas propagandas turísticas. As cidades onde uma grande parte da população depende diretamente do Bolsa Família para sobreviver. São lugares cheios de histórias, gente trabalhadora, cultura forte e muito orgulho, mas que enfrentam desafios enormes como falta de emprego, renda baixa e poucas alternativas econômicas. E esse vídeo é só o começo dessa conversa importante. Hoje, eu vou te apresentar 15 cidades da Bahia que estão entre as que mais dependem do Bolsa Família. E já adianto, não é para julgar ninguém, é para entender a realidade. São municípios pequenos, em regiões mais afastadas, onde o comércio gira devagar, a prefeitura é uma das principais fontes de renda e onde o benefício social acaba sendo o dinheiro que movimenta a feira livre, mercadinho, farmácia e até o posto de gasolina. É aquele dinheiro que entra todo mês e faz a economia local respirar. Antes de continuar, deixa eu te pedir aquele favor rápido e sincero. Confere aí se você já está inscrito no canal. Se não estiver, se inscreve agora e ativa o sininho, porque esse tipo de conteúdo ajuda a gente a enxergar o Brasil real, sem maquiagem. E já aproveita para deixar o like, porque isso faz esse vídeo chegar a mais pessoas que também querem entender a Bahia além do cartão postal. Se você achar o tema importante, compartilha com alguém. Combinado? A Bahia tem 417 municípios, e em todos eles o programa chega todos os meses. Salvador, a capital, por exemplo, com quase 3 milhões de habitantes, concentra o maior número de beneficiários do estado. São centenas de milhares de famílias que recebem o Bolsa Família, o que representa uma parte significativa da população local. Mas se a gente olhar em proporção ao total de moradores, algumas cidades menores têm ainda percentuais muito maiores de dependência do benefício, chegando a mais de 70% da população recebendo auxílio. Agora, eu vou listar para você as 15 cidades da Bahia mais dependentes do Bolsa Família, considerando dados estimados, levando em conta o tamanho da população, o percentual de famílias cadastradas e a realidade econômica local. Esses números ajudam a entender o tamanho do desafio enfrentado por essas regiões. Entre essas cidades estão São José da Vitória, no sul da Bahia, com população estimada em cerca de 6 mil habitantes, onde mais de 70% das famílias dependem do benefício. Rodelas, no norte do estado, às margens do Rio São Francisco, com aproximadamente 9 mil moradores, também com percentual muito elevado de dependência. Itanagra, no litoral norte, com cerca de 7 mil habitantes, onde o Bolsa Família é base da renda de grande parte da população. Sítio do Mato, no oeste baiano, com pouco mais de 13 mil moradores, conhecida por ter um dos valores médios de benefício mais altos do estado. Serra do Ramalho, também no oeste, com população em torno de 35 mil habitantes, onde o programa sustenta milhares de famílias. Canápolis, no oeste da Bahia, com cerca de 9 mil moradores e forte dependência do auxílio. Barra, no Vale do São Francisco, com aproximadamente 50 mil habitantes, onde muitas comunidades rurais vivem quase exclusivamente do benefício. Pilão Arcado, também no norte do estado, com população estimada em 35 mil pessoas. Casa Nova, uma das maiores em extensão territorial, com mais de 70 mil habitantes, mas com grande vulnerabilidade social. Campo Alegre de Lourdes, no extremo norte, com cerca de 30 mil moradores e altos índices de dependência. Abaré, com aproximadamente 20 mil habitantes, marcada por dificuldades históricas de desenvolvimento econômico. Remanso, às margens do Lago de Sobradinho, com cerca de 40 mil moradores. Uauá, no semiárido baiano, com aproximadamente 25 mil habitantes. Nordestina, no nordeste do estado, com população estimada em 13 mil pessoas. Jussara, na região de Irecê, com cerca de 15 mil habitantes e economia bastante limitada.
Imagina você vivendo em uma cidade onde mais da metade das famílias depende desse benefício para garantir o básico. Em locais como São José da Vitória, Rodelas ou Itanagra, por exemplo, grande parte da população está cadastrada no programa. Até mais de 70% dos moradores. Isso nos mostra como certas regiões enfrentam desafios enormes para criar emprego e gerar renda local. E isso não acontece por falta de vontade das pessoas. A realidade de muitas dessas cidades é marcada por pouca infraestrutura, pouca oferta de indústria ou comércio de grande porte, educação limitada e um mercado de trabalho que muitas vezes não absorve toda a mão de obra local. Os principais sustentáculos econômicos acabam sendo a agricultura familiar, pequenas atividades comerciais ou a dependência direta do salário-auxílio. Nessas cidades menores, com menos de 20 mil habitantes, a vida gira em torno do que aparece no dia a dia. Uma das cidades com valor médio de benefício mais alto no estado é Sítio do Mato, com pouco mais de 13 mil moradores. Lá, cada família recebe um valor médio considerado elevado em comparação à média estadual. E isso diz muito sobre a necessidade local. Cidades como Barra, Serra do Ramalho e Canápolis seguem nesse mesmo contexto, com valores médios expressivos de benefício e grande parte da população recebendo auxílio. Quando a gente fala de regiões, essas situações se repetem em várias partes da Bahia. No norte da Bahia, no sertão do São Francisco, no centro-norte do estado e em municípios mais distantes das capitais regionais. Nessas áreas, a localização remota, a falta de grandes investimentos e as oportunidades limitadas fazem com que o Bolsa Família acabe sendo, para muitos, a principal fonte de renda familiar. E o impacto disso vai além da economia doméstica. Quando alguém fica doente nessas cidades menores, por exemplo, nem sempre existe hospital preparado ali. A pessoa muitas vezes precisa ser transferida para cidades maiores próximas, como Juazeiro ou Paulo Afonso no norte, Feira de Santana ou Salvador no centro-sul, ou Vitória da Conquista e Itapitinga no sudoeste. Essas viagens para atendimento de saúde podem significar horas de estrada e gasto extras com transporte, e isso só aumenta a dependência do benefício. A segurança dessas cidades menores também reflete suas limitações econômicas e sociais. Em muitos casos, a estrutura de policiamento é reduzida e frequentemente compartilhada entre várias comunidades, o que acaba dificultando a resposta rápida em situações de emergência. Isso pode gerar sensação de insegurança entre os moradores, ainda que a vida cotidiana seja, em geral, tranquila e baseada na convivência comunitária. As festas culturais locais são um dos maiores pontos de orgulho dessas comunidades. Mesmo com poucas oportunidades econômicas, a Bahia é um estado que sabe celebrar a vida. Festas de padroeiro, São João, festas de reis e festivais de cultura popular enchem as ruas de música, dança, comida e alegria. Nessas celebrações, a sensação de pertencimento e coletividade costuma ser tão forte quanto a necessidade de sobrevivência diária. Mesmo diante de tantas dificuldades, essas famílias não ficam de braços cruzados, esperando apenas o benefício cair na conta. Muito pelo contrário. O povo dessas cidades é trabalhador, criativo e acostumado a se virar como pode. As chamadas atividades extras fazem parte da rotina de muita gente e são fundamentais para complementar a renda da casa. É muito comum encontrar famílias que vivem da agricultura familiar. Plantam feijão, milho, mandioca, criam galinhas, bodes, porcos, produzem farinha, vendem ovos, leite e pequenos excedentes na feira da cidade ou em povoados vizinhos. Em época de chuva, o trabalho no campo se intensifica. Quando a seca aperta, a luta fica ainda mais difícil. Além da roça, muita gente faz bicos. Tem quem trabalhe como pedreiro, servente, ajudante de obras, pintor, eletricista improvisado. Outros sobrevivem de serviços domésticos, faxinas, lavagem de roupa, cuidados com idosos ou crianças. Tem também quem venda comida na rua, faça bolos, salgados, doces caseiros, pão tapioca, acarajé, cocada, milho cozido ou pamonha nas épocas de festa. O comércio informal é forte. Vendas ambulantes, barracas improvisadas, pequenos mercadinhos na frente de casa,
salões de beleza simples, barbearias comunitárias, oficinas caseiras e concertos de tudo quanto é coisa. O povo reaproveita, reinventa, dá um jeito. Nada se perde. E no meio de tudo isso, a educação aparece como uma das soluções mais importantes para quebrar esse ciclo de dificuldade. Para muitas dessas famílias, colocar os filhos na escola é mais do que uma obrigação. É uma esperança. A esperança de que o filho não precise enfrentar as mesmas dificuldades, de que consiga um emprego melhor, uma profissão, uma vida com mais oportunidades. Programas de reforço escolar, educação integral, cursos técnicos, capacitação profissional, alfabetização de jovens e adultos e acesso ao ensino superior fazem uma diferença enorme nessas regiões. Quando a educação chega com qualidade, ela abre portas, amplia horizontes e cria caminhos que vão além da dependência do auxílio social. Muitos jovens dessas cidades sonham em ser professores, técnicos, enfermeiros, policiais, motoristas, empreendedores. Quando conseguem estudar fora, muitos querem voltar para ajudar a própria comunidade, melhorar a cidade, trazer conhecimento e novas ideias. Esse povo sofrido, como muita gente chama, na verdade é um povo resistente. Um povo que acorda cedo, que enfrenta sol forte, estrada ruim, falta de oportunidade, mas que não perde a fé. Que acredita no amanhã. Que ensina os filhos a respeitar, a trabalhar e a sonhar. E é por isso que, mais do que qualquer estatística, é preciso olhar para essas cidades com humanidade. Porque ali não existem números. Existem histórias. Histórias de luta, de esforço diário e de uma esperança silenciosa de que, com mais educação, trabalho e oportunidades, o futuro pode, e vai, ser diferente. Em cidades menores, outro destaque é a Feira Livre, que não é apenas um local para comprar alimentos, mas também ponto de encontro e socialização. Feirantes, agricultores familiares e comerciantes se reúnem para vender seus produtos, e ali muitas vezes a renda cotidiana é ajudada pelos pagamentos do Bolsa Família, que circula no comércio local, fortalecendo a economia informal e beneficiando pequenos empresários. A educação é outro aspecto que sofre influência direta dessa realidade econômica. Muitas dessas cidades têm escolas com infraestrutura básica, porém insuficiente para algumas demandas do século XXI. A falta de recursos pode significar turmas superlotadas, poucas opções de atividades extracurriculares e desafios para atrair e reter professores qualificados. Essa realidade, combinada com oportunidades de emprego limitadas, leva muitos jovens a migrar para grandes centros em busca de ensino superior ou melhores perspectivas de trabalho. O desemprego nessas regiões costuma ser mais alto do que em capitais ou polos urbanos maiores. Sem indústrias ou grandes empresas para absorver a mão de obra, o trabalhador muitas vezes recorre ao trabalho informal. Bicos, vendas ambulantes, agricultura familiar, serviços temporários, enquanto o Bolsa Família ajuda a manter alguma estabilidade financeira mínima no lar. Mas nem tudo é difícil. Em muitas dessas cidades, existe um senso de comunidade forte, vizinhos que se ajudam, festas tradicionais que unem famílias inteiras e uma conexão com a cultura local, que muitas vezes não se encontra nas metrópoles. O PIB dessas cidades pode ser baixo em comparação com grandes centros, mas existe um tipo de riqueza humana, feita de solidariedade, história e cultura, que muitas vezes passa despercebida em análises puramente econômicas. Olhar para essas cidades com uma perspectiva humana nos mostra que o Bolsa Família, mais do que um benefício, é uma rede de proteção social que dá suporte para milhões de baianos seguirem lutando por uma vida melhor. Não é a solução definitiva, e nem foi feito para isso, mas permite que as famílias mantenham dignidade enquanto buscam por mais oportunidades. E assim, morador por morador, a Bahia continua sua jornada. Uma jornada de desafios, de esperança, de festas, de feiras, de histórias de superação. Essa é a Bahia que a gente precisa conhecer com carinho e respeito, porque por trás de cada número tem gente de verdade, gente com sonhos, dificuldades e muita vontade de construir um futuro melhor. Se você está refletindo sobre tudo isso agora, escreve aí nos comentários a sua opinião. Você acha que programas como o Bolsa Família ajudam de verdade? Você acha que são a ponte para mudanças maiores? Vamos conversar, porque sua voz também faz parte dessa história da Bahia.